Olá, me chamo Luiz da Dama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, e hoje para falar sobre o mercado do dia 20 de maio, mercado que acabou tendo aí altas em Chicago, soja, milho e trigo, e também para o milho na B3. No caso da soja, o mercado acabou tendo como fundamento a questão aí do excesso de chuvas nesse final de colheita argentina, que pode prejudicar assim um pouco a qualidade do grão, gerando uma certa preocupação e o mercado aproveitando para precificar isso. Outro fator que teve relevância foi a questão da alta do trigo, que puxou soja e milho. Por isso, na soja, podemos dizer que os fatores altistas foi esse excesso de chuva argentina nesse momento e também a alta do trigo. Mas fatores como o bom andamento do plantio e o bom desenvolvimento e as boas condições climáticas previstas para a próxima semana foram limitantes da alta, mantendo o mercado assim levemente para cima. Já no caso do milho, onde tem um impacto muito maior com relação ao trigo, a alta acabou sendo mais expressiva. Isso porque o trigo está encontrando nesse momento condições adversas climáticas em relação à produção, principalmente na região da Rússia e Ucrânia. Outro fator importante para o milho hoje é com relação às expectativas aí pela divulgação dos estoques em relação ao etanol americano e também da produção do biocombustível. O mercado aguarda por uma redução nos estoques e um aumento da produção. Fatores esses que são altistas para o mercado de milho nesse momento. Mas é claro que as condições climáticas, o desenvolvimento do plantio, no caso do milho, também é um limitante para altas mais expressivas. Mesmo assim, a alta do milho acabou sendo mais elevada do que a da soja. Então fique com a gente e acompanhe o fechamento do mercado. A alta na soja acabou sendo mais modesta, na casa de mais ou menos 0,2, 0,3%. O julho, dessa forma, fechou cotado a 1.053, ganhos de 2 cents. O setembro fechou a 1.050,25, com ganhos de 2,5 cents. Uma alta mais moderada no caso da soja. Já no caso do milho, o mercado acabou subindo na faixa de 1,5% a 1,6%, ganhos que equivalem a 7 cents por bushel. O julho, dessa forma, fechou cotado a 454,50 cents, e o setembro a 435,25 cents, sendo que o fechamento do milho em Chicago ficou muito próximo das máximas do dia. E a alta em Chicago e também do dólar acabou ajudando na questão do milho na B3. Ganhos na faixa de 1,16% no julho e 1,58% no caso de setembro. Ganhos esses que equivalem a 0,70 a R$1 por saca, sendo que o julho fechou cotado a R$ 62,90 e o setembro a R$ 64,29. Com relação aos prêmios, um fator positivo, aí os prêmios tiveram ganhos na faixa de 10 a 12 cents. O julho fechou cotado a 75, com rumores de negócio entre 77 e 78 cents. Nós vimos falando que nos últimos dias o movimento de comercialização da soja no Brasil estava mais fraco do que em algumas semanas anteriores. Por isso nós vimos hoje o prêmio tentando forçar o aumento desse movimento de vendas. Sendo assim, o prêmio de julho bate a máxima do mercado após o início de abril, quando houve o pronunciamento do presidente americano. O dólar hoje acabou tendo alta de 0,47%, quase 0,5%. Fechou a 5,6721, para uma máxima que chegou até mesmo a 5,6831 e uma mínima de 5,6426. Hoje a alta do dólar, na verdade, acabou acontecendo pela falta de notícias, já que não tivemos nenhum acontecimento relevante para dar uma direção ao mercado. Dessa forma, o dólar acabou ganhando terreno durante o dia e fechando para o lado positivo. E com relação às questões climáticas, o foco agora é o clima para os Estados Unidos. Olhando o mapa aí com as chuvas até o dia 3 de junho, ou seja, as duas próximas semanas, nós vemos aí uma boa quantidade de chuvas previstas para o cinturão de soja e de milho, o que continua dando boas condições às lavouras americanas. Por hoje nós ficamos por aqui, com algumas notícias aí mais positivas a nível de preço, já que o mercado fechou com alta em Chicago na soja, milho e trigo, alta no milho na B3, alta no dólar e alta nos prêmios. O mercado continua volátil e ainda com uma direção incerta. Então fique acompanhando os nossos vídeos e tendo a informação na mão. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.